uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos hoje. Estive aqui uns 2 meses atrás, depois que eu passei, tive um problema de saúde, sei que os irmãos oraram por mim, graças a Deus tenho melhorado, né? E hoje é uma alegria poder estar aqui para compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem feito na minha vida e tem feito no meu trabalho como missionário lá na Aliança Bíblica Universitária, e compartilhar um pouco também sobre a palavra de Deus, né, que Ele pode nos ensinar hoje. Então, falando um pouquinho do meu trabalho, brevemente, eu sou missionário da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, que é uma organização missionária interdenominacional que já está no Brasil há cerca de 65 anos e tem como missão principal compartilhar o amor de Cristo nas universidades e nas escolas do Brasil, né? A gente tem uma visão muito simples, né? Na verdade, nossos estudantes que estão na universidade têm uma visão muito simples, que se você está nessa universidade pela vontade de Deus, então ela é um campo missionário e você é missionário dele aqui. É uma visão muito simples, só que ela é profundamente poderosa, né? Quando a gente tem pessoas inseridas em seus espaços que estão conscientes dessa visão de que Deus nos chama a estar nesses espaços e que nós somos missionários ali, isso realmente revolucionário para esses lugares, né? Quando eu era estudante aqui em Sorocaba, eu participei da Aliança Bíblica Universitária, estudei lá na Unesp, e depois que eu me formei, eu decidi continuar trabalhando na Aliança Bíblica Universitária, mas agora com um foco diferente. Hoje meu trabalho é um trabalho de apoio e assessoria aos estudantes. Então eu não sou necessariamente o missionário que está lá dentro da universidade pregando, organizando os estudos. Os estudantes, os universitários, os estudantes secundaristas são essas pessoas. O meu trabalho é muito mais de acompanhar esses estudantes, acompanhar as lideranças, planejar estrategicamente as ações, fornecer capacitação para esses jovens. Mas o meu trabalho é um trabalho muito mais de apoio, muito mais atrás do que nós estudantes, que são realmente os protagonistas dessa missão. Hoje eu moro em Belo Horizonte, mas junto com a minha esposa Gabi, nós somos membros da Igreja Batista da Redenção em Belo Horizonte, só que eu trabalho, eu cuido da região de Minas Gerais inteira, assim. Hoje a gente tem cerca de 30 cidades com grupos ativos, né? Na verdade, 30 grupos ativos separados por várias cidades. Algumas cidades têm grupos de universitários e de estudantes de ensino médio também, né? Mas estamos bem espalhados, assim, é um estado grande, com muitas instituições de ensino, e nós estamos espalhados dessa forma, né? Ainda tem muito para crescer. Alguns grupos estão muito fragilizados depois da pandemia, alguns poucos estão bem sólidos, né? Temos lidado com muitos desafios, né? Mas esse é o espaço em que hoje eu estou trabalhando. Nosso foco principal de trabalho é abrir núcleos de estudo bíblico dentro das universidades. Então, os estudantes montam o núcleo de estudo bíblico, convidam seus amigos e semanalmente eles estudam algum texto, né? Então, uma alegria muito grande saber que nessas 30 cidades, semanalmente, as Bíblias têm sido abertas dentro das universidades, dentro das escolas, e a palavra tem sido pregada, tem sido lida e refletida, né, nesses lugares. Mas nós também temos outras iniciativas, temos intervenções artísticas, nós temos ações de serviço dentro das universidades, tanto para professores, para funcionários, estudantes. Nós temos outros modelos de evangelismo também, mas nosso principal é trabalhar, de fato, com o estudo bíblico. Queria só passar um videozinho, o primeiro vídeo, que foi contar um testemunho do Ricardo, que ele trabalhou e trabalha com a ABU há muitos anos, e ele conta um pouco da experiência dele como universitário. Pode passar. Acho que de alguma maneira Deus em algum momento falou pra gente assim, olha, o que vocês têm que fazer é a sua parte, aí deixa o resto comigo. Apesar o grupo ser bem recebido e muitos colegas não cristãos vinham estudar a Bíblia com a gente, participar das reuniões, estudo 1 a 1, e a gente ficava meses, às vezes, estudando a Bíblia junto, lendo o que significa para a nossa vida. Eu ficava muito emocionado com isso, mas na verdade, nos 5 anos que eu tive na universidade, eu e outros amigos da ABU ali, a gente tinha as crises, porque a gente não via que esses amigos estivessem entregando sua vida a Cristo. Isso frustrava a gente, na verdade, às vezes chorava junto. Uns 2 anos depois,
eu já como obreiro da BU voltei a visitar a cidade de Piracicaba, né? Aconteceu algo muito, assim, marcante para mim, foi que eu comecei a me encontrar com pessoas, ou ouvir histórias de pessoas, um que tinha ido para Nova Zelândia, outro que tinha ido para os Estados Unidos, fazer um mestrado, tudo assim, e que tinha sido gente que tinha estudado a Bíblia, participado do grupo da BU, como não cristão ali. Num sábado e domingo que eu estava na cidade, eu ouvi a história de 5 pessoas que haviam participado do grupo e que naquele momento estavam firmes com Deus, em alguma igreja, participando de alguma maneira, né? E eu lembro, para terminar aquilo lá, foi no domingo à noite, eu fui na igreja, no boletim da igreja, tinha um encarte no meio assim, e o testemunho era do rapaz, tinha começado a tocar no louvor da igreja com seu baixo, e ele dizendo como tinha sido importante para ele, na fé dele, conhecer o Senhor, ter participado de algumas reuniões debaixo da árvore, lá na hora do almoço, tudo mais, na BU, ali na Exalc. E eu lembro que quando eu li esse testemunho assim, na igreja, eu comecei a chorar, né? Porque eu falei assim, Senhor, né? Por que o Senhor não deixou a gente saber isso antes, né? Por que só agora, né? E até hoje, né? É engraçado que a gente se emociona, mas de alguma maneira, eu não sei porquê, Deus deixou a gente saber só 2 anos depois. E eu fiquei com 2 coisas pensando. Uma, muitas vezes a gente não vai saber algo simples que a gente fez, mas de repente mudou a vida de alguém. Deus talvez nem deixe a gente saber disso. Às vezes eu acho que Ele deixa a gente saber, por graça e misericórdia dEle, mas às vezes para animar a gente, para a gente seguir perseverando, né? Vale a pena, é um ministério estratégico, toca o barco, faz o melhor que você pode, não se preocupa com os resultados, deixa os resultados comigo, mas se você fizer o melhor vai ser bom, não só para você, mas vai ser para muita gente, a colheita do Senhor no final. Acho que de alguma algumas histórias que a gente vai ouvindo, né, pelo caminho, a gente vai juntando. Eu podia falar mais sobre o trabalho, mais sobre diversas histórias assim que já acumulo assim ao longo desses anos, assim mais de 10 anos já trabalhando com a ABU desde estudante e hoje como assessor. Mas eu queria conversar um pouco mais sobre um texto hoje com os irmãos, e eu queria deixar também depois, se alguém quiser, o meu contato, pode pedir para o pastor Jefferson, ele passa, podem me mandar, eu vou mandar também depois alguns pedidos de oração também que podem ser compartilhados com os irmãos. Mas hoje eu queria estudar um texto que é o texto de Daniel, o capítulo 1 inteiro. Vai ser projetado, só que se os irmãos quiserem acompanhar também aí. É um texto bem antigo, né? Uma história que se passa pelo menos uns 2.500 anos atrás, mas ele ecoa até hoje. Eu queria discutir um pouco com os irmãos, que eu acredito que esse texto tem algumas semelhanças e algumas diferenças com o contexto da universidade, com o contexto de um jovem que vai para a universidade, os desafios que se enfrenta nesse espaço, buscando permanecer como um servo de Deus nesse lugar, né? E se tem essa semelhança, certamente esse texto tem ensinamentos profundos para a gente hoje também, tá bom? Eu vou fazer a leitura, Daniel 1, do versículo 1 ao 21, os irmãos podem acompanhar. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu a vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar,
Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abed-nego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: eu tenho medo do meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes da sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias. Disse: dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes, que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez da comida e do vinho servidos aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Senhor Deus, peço que o Senhor abra nossos olhos, Senhor Deus, e que Teu Espírito fale no nosso coração enquanto a gente lê a Tua palavra. Amém. Amém. Bom, queria começar falando de algumas... É um texto muito conhecido, né? Imagino que os irmãos já tenham lido diversas vezes, né? As histórias de Daniel são histórias muito famosas, desde pequenininhos a gente ouve bastante. E eu queria falar de algumas semelhanças que eu enxergo entre esse texto, esse contexto aqui, e o contexto da universidade, né? Que eu vejo muitos jovens entrando e saindo da universidade. Eu passei pela universidade e eu observo algumas semelhanças que eu gostaria de destacar e algumas diferenças também, uma principal diferença. A primeira semelhança que a gente vê aqui é que tanto a Babilônia como a universidade, elas representam um grande centro de sabedoria, de cultura, de literatura, é o grande centro do saber da época, é a capital do maior império que existia naquele momento. Então tudo que existia de inovação, de tecnologia, de inteligência, de conhecimento, vinha daquele lugar. É claro, né? O povo de Israel não tinha acesso a esse lugar, era um reino inimigo deles, né? Mas era um lugar onde muita coisa se desenvolvia naquele espaço, que valorizava essa cultura. Então, esses jovens são levados para lá exatamente para aprender, para serem educados com as leis, com a cultura da Babilônia, para servir ao rei naquele contexto, né? E a universidade hoje também é um espaço de conhecimento, é um espaço onde muita da tecnologia é desenvolvida, muito das pesquisas são feitas hoje em dia também, então a gente tem essa semelhança. A segunda, é interessante a gente observar quem que é escolhido para ir para esse lugar. Não é qualquer pessoa de Israel que é escolhida para ser educado na Babilônia, nas melhores instituições, com as melhores práticas que a Babilônia tinha a oferecer naquele momento. É a elite de Judá, é a família da nobreza, da família real, da qual esses 4 jovens fazem parte. E ainda hoje a universidade também tem esse aspecto. Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de acesso às universidades no Brasil, principalmente as universidades de maior prestígio, assim, né? A gente vê que o rei, inclusive, ele solicita que sejam as pessoas que até fisicamente sejam o que ele considera assim, superior a todos os outros, né? Pessoas com saúde, pessoas com entendimento, né? E a terceira semelhança que a gente observa aqui, talvez seja mais interessante para esse texto, é que a Babilônia, ela representa aqui um reino que ele é contrário
ao reino de Deus, ao reino de Israel. É um reino que a sua cultura, a sua prática, a sua lei, ela contrariava tudo que Deus esperava do seu povo. Então ele funciona como anti-Israel. Se Israel é o reino que Deus separou, que trouxe a sua lei, a Babilônia representa o contrário disso. E qualquer jovem que fosse para aquele espaço ia lidar com conflitos. A universidade, ela muitas vezes, eu não vou falar que a universidade ela representa tudo de contrário, porque eu não acredito nisso, mas na universidade sim, muitas vezes os jovens que vão para lá vão encontrar diversos conflitos para a sua fé, e vão ser confrontados com práticas, com culturas, com ideologias que muitas vezes são contrárias ao que aprenderam nas suas igrejas e que que conheceram através da sua leitura bíblica, e certamente é um espaço de confronto e é um espaço de conflito. Não é fácil estar nesse lugar. E a maior diferença que eu quero destacar aqui, que eu vejo entre a Babilônia e a universidade, é que ninguém queria ir para a Babilônia, e para a universidade a gente pena para chegar lá, né? E é bom que a gente de fato tente chegar, é bom que a gente estimule nossos jovens a estar lá, mas no contexto de Daniel, a Babilônia era um contexto de punição terrível, né? Ele foi levado como exilado lá, sem perspectiva de voltar para sua casa, de voltar para a sua parentela, e era realmente um lugar muito mais opressivo para eles do que é para qualquer jovem hoje que entra na universidade, que a gente sabe que é um espaço que também, mesmo com os seus desafios, que são grandes, é um espaço que pode nos render também muitas bênçãos, né? Tanto no sentido de estudo, quanto no sentido profissional. E o que eu queria destacar aqui hoje, porque eu acho que esses jovens, eles tinham uma visão muito parecida com a visão que eu espero e sonho que os estudantes que passam pela ABU, e qualquer estudante, na verdade, tenha, que essa visão que eu compartilhei no começo, né? Se Deus nos chamou para esse espaço, Ele quer que nós sejamos missionários deles aqui, né? E o que eu queria falar é que o povo de Deus, ele é chamado a testemunhar em todo e qualquer contexto. Eu vou falar principalmente de universidade, mas os irmãos podem trazer isso para o âmbito da família, para o âmbito do trabalho, para o âmbito da sociedade civil, onde é que os irmãos estejam inseridos, né? E eu queria destacar 3 chamados que esse texto nos traz. 3 chamados que esses 4 jovens eles receberam, eu acredito que nós continuamos recebendo hoje em dia também. O primeiro chamado, talvez o mais óbvio que a gente veja aqui, é que esses jovens são chamados à santidade. Eles são chamados a viver de uma maneira diferente da maneira como as pessoas viviam na Babilônia, né? E logo que eles chegam, eles já são expostos a um conflito muito direto, né? Que os alimentos que foram separados para eles pelos reis, eles eram alimentos que eles não deveriam comer, por conta das regras de pureza cerimonial que os israelitas tinham. Então, comer aqueles alimentos significava romper com a lei do Senhor. E eles tinham 2 escolhas: ou eles obedeciam à lei e não comiam, ou eles cediam e se amoldavam ao padrão da Babilônia. E assim, a escolha não é fácil, né? A escolha mais fácil e talvez muito justificável seria ceder. Afinal de contas, eles estavam fora da terra deles, o reino tinha caído, provavelmente eles se sentiam muito desamparados, eles não tinham mais perspectiva de voltar para casa, de ver suas famílias. Talvez fosse até justificável eles dizerem: mas provavelmente Deus não vai se importar se a gente faça isso agora, porque isso é uma situação muito crítica. Deixar de comer esses alimentos não é simplesmente falar: eu não quero fazer isso. Significava se indispor com um rei poderosíssimo, o maior rei daquela terra, que tinha o poder sobre a vida e a morte. Então, negar esse alimento, como a gente vê no texto aqui agora, até o oficial, se permitisse que eles comessem os alimentos, poderia ser morto, né? Então, é um contexto de muita pressão. Porém, a comida aqui, ela não representa só o alimento, mas ela representa antes todo o padrão de vida que Deus espera do seu povo, né? Deus espera que seu povo seja um povo santo. Uma das frases que a gente vê repetida muitas vezes no Antigo Testamento, principalmente nos livros da lei, sede santos porque eu sou santo. O povo de Deus é um povo que ele era separado para o Senhor, e através da santidade desse povo, todos os povos da terra reconheceriam a santidade de Deus. Então, à medida que o povo de Deus ele tem um comportamento, tem uma prática, uma justiça diferente dos outros povos, todos os outros povos reconheceriam que o seu Deus tinha uma prática, uma justiça diferentes também,
e que é uma prática de justiça superior a todos esses outros povos, né? Então, eu acredito que, da mesma forma como eles foram chamados, né, nós somos chamados, e nossos jovens universitários são chamados a ter uma vida santa. E dessa forma, nós testemunhamos que Deus é santo. O segundo chamado é um chamado talvez não tão óbvio, e talvez um pouco mais, não vou dizer que é mais desafiador, porque a santidade é muito desafiadora, mas esses jovens e nós somos chamados ao serviço. E aqui pode parecer confuso, porque eles são chamados a servir num espaço em que aparentemente não merece o serviço deles. Eles são chamados a servir o rei da Babilônia. E o reino da Babilônia aqui, ele representa um reino opressor, um reino que destruiu suas casas, um reino que nesse primeiro momento ainda não tanto, mas nos anos seguintes vai fazer novos ataques a Jerusalém, vai matar muita gente, vai destruir o templo. Eles estão sendo chamados a servir a um rei que ele entrou no templo do Senhor, tirou os utensílios sagrados e levou para casa do templo do seu Deus. Isso é uma humilhação muito grande para Israel. Naquela época se entendia que quando um povo derrotava o outro, o que estava acontecendo era que um Deus estava derrotando o Deus desse povo subjugado. Então, Israel foi humilhado diante de Nabucodonosor. E parece confuso, como que Deus agora pode colocar os seus servos, né, os servos de Deus, para servir a esse rei opressor, a esse rei que representa o contrário, né, de tudo que Deus espera do seu povo e espera da terra, né? Pode parecer estranho, mas de fato, Deus chama os seus servos ao serviço. Eles são postos ao serviço de Nabucodonosor e seus sucessores, né? A gente vê que Daniel tem uma vida muito longa. Quando a gente lê o livro inteiro, a gente vê que ele passa por 4 reinados. E Daniel não apenas serve a todos esses reis, como faz isso com excelência. O próprio fim aqui do texto diz, né, que sempre que o rei precisava de algum conselho, eu chamava esses 4, eles eram melhores do que todos os outros, né? Eles faziam isso com excelência. Por que Daniel faz isso, né? Por que Daniel não se revolta ou não diz que não aceita isso, né? Afinal, ele teve a coragem de dizer que não iria comer o alimento. Ele teve a coragem de dizer que não se prostraria ao rei. Mais à frente a gente vai lembrar da história da cova dos leões. A gente sabe que Daniel é uma pessoa corajosa. Ele é uma pessoa que sabe se portar e que ele de fato é um servo fiel de Deus. Por que ele faz isso, né? Por que ele se submete a essa posição? E a primeira coisa que eu acredito é que Daniel tem muita consciência de que foi Deus que colocou ele nesse espaço. No comecinho do texto, desse capítulo 1, se a gente volta lá e a gente relê, a gente vai ver que foi o Senhor que entregou a vitória a Nabucodonosor. A Babilônia não conquistou Israel. Deus permitiu que isso acontecesse. A vitória de Nabucodonosor em nada feria a soberania de Deus, do Deus de Israel, do Senhor dos Exércitos. E Daniel e seus amigos tinham plena consciência disso. Eles sabiam que o seu Deus não estava derrotado. Eles sabiam que o exílio era um instrumento de castigo e de ensino de Deus para o seu povo, porque o seu povo havia rompido com as leis. O seu povo havia rompido com o seu relacionamento com o Senhor. Um dos capítulos mais bonitos de Daniel é o capítulo 9, que traz uma longa oração de Daniel, que é uma oração de Daniel pela restauração de Jerusalém. E a gente vê que Daniel reconhece que eles foram levados a esse lugar por conta do seu pecado. Então Daniel, ele tem essa consciência. Ele tem a consciência de que seu Deus não está derrotado. Ele tem a consciência que Deus o chamou a esse espaço. Em nenhum momento Deus chama Daniel e seus amigos ou outros profetas a fazer um levante armado contra a Babilônia, por exemplo, a se revoltar com a Babilônia. Ele chama Israel a ter uma posição mais agressiva e militar diante de outros povos. Com a Babilônia isso não acontece. A gente vai ver a história lá da conquista da Terra Prometida, a história dos reis. A gente vê que tem muitos embates em que Deus de fato chama o seu povo a dar uma postura ativa, né, em batalhas, em conquistas, mas não é o que ele faz aqui. Um texto muito, muito bonito também, que ele é escrito nesse mesmo contexto de exílio, está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 7, diz: trabalhem pela prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então Deus chama o seu povo a edificar esse outro povo, mesmo que seja um povo opressor. E ele faz isso
pela sua misericórdia, em primeiro lugar, e porque através disso Deus seria testemunhado e apresentado a esses outros povos também, né? Eu acho que isso é interessante para a gente contextualizar um pouco, quando a gente olha para a figura de muitos jovens que vão para a universidade, que são cristãos, que têm uma postura de fugir de tudo. Eu estou aqui só para estudar e vou daqui, vou embora, não vou falar com ninguém, eu não quero me contaminar com nada, eu tenho medo de tudo, eu não quero ter amigos aqui, eu não quero falar com pessoas aqui, eu vou para casa para o estudo porque eu preciso só do meu diploma e pronto. Eu não acho que Deus nos chama a esse tipo de atitude. Eu acho que Deus nos chama a vivenciar os espaços que a gente está, a nos relacionar com as pessoas, a compartilhar do seu amor de maneira real com essas pessoas. A gente pode ver a vida de Jesus, que ele faz muito disso, né? Na época de Jesus, existia uma seita entre os judeus, que eram os essênios, que eles entendiam que eles iam se afastar de todo mundo de pecado. Então eles viviam em comunidades isoladas, no meio do deserto, a fim de não ter contato com o resto da população e com os seus pecados, né? Mas Jesus não faz isso. Jesus está no meio do povo. Jesus, ele come com pecadores, ele ouve a história dos pecadores, ele promove a cura, ele age com misericórdia com os pecadores, ele se relaciona com a humanidade. E se Jesus se relaciona com a humanidade, certamente nós, somos seus discípulos, somos chamados também a nos relacionarmos com as pessoas. Então, eu acredito que nós somos chamados à edificação da universidade, somos chamados a servir nesse espaço, não apenas a participar dele de forma passiva, mas que as nossas ações lá dentro possam glorificar o nome de Deus, como Daniel e seus amigos fazem com a Babilônia. Então, eu acredito que quando nós adotamos essa postura de serviço, nós testemunhamos da bondade e da misericórdia de Deus. O terceiro, último chamado que eu gostaria de destacar nesse texto, esse eu acho mais difícil, é que nós somos chamados à confiança. Deus nos chama a obedecê-lo e confiar de que ele vai fazer a parte dele. E nem sempre a gente vê isso acontecendo. Quando a gente olha para o livro de Daniel, a gente vê um monte de exemplos em que Daniel e seus amigos precisaram confiar em Deus, de que Deus ia fazer a parte deles, mesmo sem ter certeza do que ia acontecer. Nesse primeiro capítulo a gente já vê isso, né? Daniel, ele se propõe a não comer esses alimentos, confiando de que Deus iria honrá-los. E ele de fato propõe aqui essa experiência, né, para o oficial do rei, de ficar 10 dias comendo só legumes e água, enquanto os outros recebiam os alimentos da mesa do rei. E no final, o que a gente vê é que eles estavam mais saudáveis que os outros. Mas eles não estavam mais saudáveis que os outros porque o alimento que eles comeram era superior. Não, porque a graça de Deus operou naquele contexto. A graça de Deus operou desde o momento em que tornou o coração de Aspenaz, que era o oficial do rei, né, o chefe dos oficiais, para que ele tivesse simpatia com eles, para que eles pudessem estar mais saudáveis depois, né? E da mesma forma a gente observa ao longo de Daniel outros episódios em que ele e seus amigos, eles foram obedientes a Deus sem saber o que aconteceria, e Deus os honrou, como no caso da Cova dos Leões, da Fornalha de Fogo, que são histórias muito conhecidas, em que essas pessoas, né, que nesse momento são jovens, depois já não são mais tanto ao longo do livro, eles não sabiam aqueles jovens que vão para a Fornalha de Fogo, eles não tinham certeza de que Deus os livraria, eles tinham certeza que deveriam ser obedientes. Daniel, ele não sabia se Deus livraria ele dos leões, mas ele sabia que deveria ser obediente. Mas eles confiaram de que o Senhor faria a parte deles. E nesses episódios, né, famosos da Cova dos Leões, da Fornalha de Fogo, dos alimentos aqui, eles viram a promessa se cumprindo. Eles viram Deus operando de maneira muito poderosa. Porém, tem promessas que eles não viram serem cumpridas, tem coisas que eles não viram acontecer. Por exemplo, é muito provável, a gente não tem nenhum registro disso, mas dado o tempo que Daniel fica na Babilônia, é muito improvável que Daniel tenha visto o povo voltar para Jerusalém. E ele aguardava isso muito. Quando a gente lê o capítulo 9, a gente vê a oração de Daniel pela restauração de Jerusalém, a gente vê que Daniel anseia ver essa cidade restaurada. Ele conhecia a profecia de Jeremias, que dizia que o exílio ia durar 70 anos e que Jerusalém seria restaurada, mas ele não vê isso acontecer. Ele passa anos e anos no exílio, confiando, mas sem ter a certeza, sem ver isso. Daniel também, no fim do seu livro aqui, ele traz profecias sobre a figura de Jesus, sobre a figura do Messias. Ele não vê Jesus chegando, mas ele confia de que a promessa vai se cumprir e que Deus será fiel.
E o vídeo que a gente viu aqui hoje, né, fala um pouquinho disso, né? O Ricardo, na época em que era estudante, ele não estava vendo as pessoas entregando suas vidas a Cristo, ele não estava vendo o impacto da sua pregação naquele contexto, mas eles continuaram, eles foram confiantes, perseveraram, porque eles sabiam que Deus faz o trabalho dele na hora dele, no momento em que Ele quiser, né? Porque Deus é soberano sobre tudo, né? A missão, de fato, é do Senhor, e nós somos chamados a agir também com essa confiança, né? E às vezes nosso trabalho aparentemente não dá resultado nenhum, às vezes a gente só vê as dificuldades, a gente só vê as dores do caminho, mas nós temos certeza de que a obra é do Senhor. Eu gosto muito de uma frase, tenho dito muito ultimamente para os estudantes, que quando a gente prepara estudantes para falar nas universidades, para montar grupos de estudo bíblico, esses estudantes não estão levando Cristo para a universidade. Cristo já está lá, Ele nos chama aí com Ele, né? E esse terceiro ponto que eu destaco é que nós somos chamados a confiar e esperar, porque dessa forma nós testemunhamos do poder e da fidelidade de Deus. Veja a confiança de Daniel, por exemplo, de que Deus de que ele deveria obedecer ao Senhor quando ele é julgado na cova. Veja que manifestação grandiosa do poder de Deus acontece diante do rei daquele momento, diante de Dario. Ele contempla o resultado de um Deus que é maior do que as feras dele. Nabucodonosor percebe que Deus é maior do que o poder da fornalha de fogo. Quando nós confiamos no Senhor, nós testemunhamos do seu poder. Concluindo, né, eu gostaria de lembrar esses 3 chamados que esse texto nos traz. Lembrando que eu falei muito de universidade, mas certamente isso se aplica a todas as esferas da nossa vida, ao nosso trabalho, à nossa família, aos nossos relacionamentos, atividades que a gente tem aí na vida de maneira geral. Nós somos chamados primeiro à santidade, porque quando nós vivemos de maneira santa, nós testemunhamos que Deus é santo. Nós somos chamados ao serviço, porque quando nós adotamos a postura de serviço, nós testemunhamos da bondade e da misericórdia de Deus. E nós somos chamados à confiança, porque quando nós confiamos e esperamos, nós damos testemunho do poder e da fidelidade de Deus. Então é interessante, porque o nosso testemunho, ele vai mostrar para as pessoas o caráter de Deus, vai mostrar quem Deus é, quais são os seus atributos. E diante desses chamados, eu queria convidar os irmãos a olhar para a universidade, que é o meu campo principal, mas também os outros campos que a gente tem à nossa frente, com muita esperança, porque talvez muitos dos irmãos aqui, principalmente talvez os irmãos que tenham filhos em idade da universidade, tenham muita preocupação, muita desconfiança com relação a esse espaço, porque ele é de fato um espaço de muito confronto e conflito. E de fato, se a gente continuar mandando nossos jovens para a universidade, eles vão de fato passar por muitos confrontos lá. Só que se a gente não mandar, eles vão passar por confrontos fora também, porque a fé ela é provada em qualquer lugar, ela vai continuar sendo provada. Se até Jesus passa pelas tentações que ele passou, quanto mais a gente, né? Não tem lugar para onde fugir da provação da nossa fé. É claro que cada espaço tem seus desafios, alguns são diferentes de outros, mas certamente nós não conseguimos fugir deles completamente. E com certeza Daniel e seus amigos também foram com medo para a Babilônia. O medo deles provavelmente era muito maior, né? Porque é um medo de que eles podiam ser mortos a qualquer momento, eles podiam ser violentados a qualquer momento, né? E certamente a Babilônia testaria e testou a fé deles diversas vezes, e eles passaram pelas provas de fé, né? Porque eles confiaram em Deus e Deus agiu em favor deles. Então a grande esperança que a gente tem aqui é que quando a gente olha para esse texto, a gente precisa ter a certeza e a confiança de que o mesmo Deus capaz de guardar aqueles jovens, o mesmo Deus capaz de fechar a boca de leões e de tornar o fogo inofensivo para os seus servos, esse mesmo Deus poderoso é o Deus que nos acompanha hoje para esses espaços. É o mesmo poder, né? Eu vi que no boletim hoje está aquele texto de Atos 1:8, né? Eu gosto do trechinho que vem um pouquinho antes, né? Quando fala que receberão poder para testemunhar. Eu acredito nisso, acredito que a nossa mensagem é uma mensagem poderosa, né? A gente pode às vezes ficar com medo do que tem lá, mas no fim das contas, quem tem que ter medo não é a gente, né? Quem tem que temer não é o povo do Senhor, porque a gente tem a plena consciência de que Nabucodonosor nunca tinha poder para destronar o reino dos exércitos. O Deus que a gente serve é muito maior que qualquer rei, que qualquer ideologia, que qualquer prática que a gente vai encontrar em qualquer espaço.
e afirmados na certeza de que Deus é soberano, que a gente continua entrando nos espaços que a gente entra com confiança, né? Nós temos a convicção de que não existe nenhuma ideia, comportamento ou poder na universidade ou em qualquer outro lugar que possa abalar o trono de Cristo. A missão é do Senhor e Ele irá cumpri-la no momento certo.